Vamos lá, fazendo a correção do nosso exercício. Só lembrando que nós estamos fazendo uma revisão dos assuntos que nós já estudamos, tá? A gente estava abordando o assunto sistema nervoso e hoje a gente vem assim aprofundar com algumas curiosidades, ou seja, complemento do nosso exercício, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, ele pergunta assim, de que é formado cada nervo? Bem, se eu estou falando de nervo, esses nervos, eles são formados por fibras nervosas, onde estas fibras, elas correspondem aos axônios e às células nervosas, tá? Então, mais uma vez, essas fibras, elas vão estar sempre interligadas aos axônios e às células nervosas, beleza? 2. Qual a função dos nervos sensitivos e dos nervos motores? Se eu estou falando de nervos sensitivos, eu vou dizer que esses nervos, eles são responsáveis por trazer o impulso da periferia do corpo para a parte central do sistema nervoso. Em outras palavras, eles vão estar recebendo essas informações e enviando para a parte central, isto do sistema nervoso, ok? Enquanto que os motores, eles são responsáveis por conduzir esses impulsos para o músculo e para as glândulas, ok? Então, enquanto os nervos sensitivos, eles são responsáveis em trazer todas essas informações, os motores, eles vão encaminhar, tá? E vão conduzir para os músculos e para as glândulas. 3. Qual a diferença entre atorreflexo e arcorreflexo? Vamos falar primeiramente do ato. O atorreflexo, eu diria assim, um exemplo bem prático que nós poderíamos colocar é quando você espeta seu dedo, por exemplo, na agulha ou em qualquer objeto pontiagudo. Você tem uma reação muito imediata que você não consegue ficar ali com o dedo espetado na agulha. Então você tira rapidamente. É interessante que as costureiras, quando isso acontece com elas, elas têm assim, uma ação muito imediata de levar esse dedo furado para a boca, tá? Então isso é o atorreflexo. O arcorreflexo, eu diria assim que ele é o caminho do impulso nervoso no atorreflexo. Ele vai conduzir essa informação, tá? É como se estivesse dizendo, aqui aconteceu alguma coisa, mas isso é questão de segundos, tá bom? 4. Uma pessoa idosa vê seus parentes, porém não a reconhece. Qual encéfalo sofreu a lesão? Então, vamos lá. Isso é muito comum nós observarmos nas pessoas idosas, tá? Então, a região do encéfalo que sofreu a lesão foi o cérebro, que ele é o principal, ou seja, ele é o responsável pela memória, tá? Então, no caso, a pessoa idosa, ela vê os parentes, mas é interessante que passa-se como se fosse assim uma imagem na cabeça da pessoa idosa, que ela conhece aquela pessoa, mas ela não consegue lembrar quem é, tá? Então vamos lá, a próxima questão é a questão de número 5. Deixa eu só achar minha setinha aqui. Questão número 5 diz assim, olha lá. Bocejar é um ato inato ou condicionado? Por quê? Explique a necessidade, tá? Então vamos lá. Nós vimos nas nossas aulas passadas que o ato inato, ele não precisa ser aprendido, já nasce com a pessoa, tá? Então, logo,
o ato de bocejar, você vê que quando um recém-nascido, logo nos seus primeiros meses, os primeiros dias de vida, ele já tem essa noção de bocejar quando ele está com sono, tá? Então, respondendo a nossa questão aí, ele é um ato inato, tá bom? Como eu já expliquei, ele não precisa ser aprendido. Agora é interessante que nós temos várias curiosidades sobre o bocejar, tá? Só lembrando que esse ato de bocejar, ele é necessário, se faz necessário para oxigenar mais o organismo, tá bom? E também eu posso dizer que ele é involuntário. Se ele é inato, então ele é involuntário, tá bom? Trazendo aqui algumas curiosidades sobre o ato de bocejar, uma pessoa adulta, ela boceja, segundo pesquisas, né, 250 mil vezes, tá? Isso também depende muito do cérebro da pessoa, tá? Então, quanto maior o cérebro, mais ela tem essa capacidade de bocejar. Tá? Então, aí a gente vê várias curiosidades sobre a questão do bocejar, porque, vamos supor assim, quando a gente está num grupo de, vamos supor, 5 ou 10 pessoas, depende do número de pessoas aí. Aí a gente vê uma pessoa bocejando, imediatamente, com alguns segundos, você já está bocejando também, tá? Então, isso é algo assim que é muito... É como se ele passasse assim, de uma pessoa para a outra, tá? Outra curiosidade que é interessante aí que eu estava pesquisando também, é que todos os animais, eles têm essa característica de bocejar, com exceção a girafa, que ela não boceja, tá bom? Então, deu para entender aí? Então, o ato de bocejar, ele é um ato inato. Então, tudo que nós fazemos que não precisa você aprender, ele é ato inato, ele já nasce com você, tá bom? Vamos para a questão 6. Em cada situação, identifique o tipo de ato reflexo, ou seja, se ele é inato ou condicionado. Vamos lá. Item A. Para parar ou correr, atravessar uma rua, logo se ouve uma buzina. Esse ato é inato ou ele é condicionado? Vamos ver. Logo eu vou dizer que esse ato é um ato reflexo condicionado, tá bom? Letra B. O fechamento instantâneo das pálpebras quando um objeto se aproxima rapidamente nos olhos. Imagina só, você tá ali, aí de repente chega alguém, vai tentar aproximar um objeto, principalmente se ele for pontiagudo, nos seus olhos. Que ato você tem nesse exato momento? Ele é um ato reflexo ou ele é inato? Ou é condicionado? Tá? Então, logo, nós vamos ver que aí nós temos um ato inato. Letra C. A recuperação do equilíbrio quando tropeçamos. Então, você vai andando e de repente você tropeça. Que tipo de ato reflexo você tem aí? Ele é inato ou condicionado? Então, aí nós vamos ter um ato reflexo também inato. Letra D. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui para a gente poder ler completa a pergunta, tá? Letra D. Quando se pisa em um prego e, consequentemente, se recebe um estímulo doloroso, o joelho se dobra, o pé se levanta e vários músculos da perna se contraem.
qual é o ato que nós temos aí? Tá? Então, respondendo a nossa questão, ele é um ato inato também. Uma pessoa está costurando e pica o dedo com a agulha, larga a agulha depressa e leva a mão à boca. Eu já até comentei essa questão lá no item anterior, tá? Então, percebe aí que você tem um ato inato, tá? Então, aí nós temos a correção do nosso exercício. Espero que você tenha tirado suas dúvidas.